Bom, bem-vindos à Sexta de Partilha. Eu sou a Camila e estou aqui hoje muito feliz, conduzindo mais um encontro e trazendo um tema super especial. Ao meu lado eu tenho Andréa Marangoni, Maria Celina, e nós criamos a Sexta de Partilha o ano passado, e esse ano nós continuamos, em 2021, trazendo todas as sextas-feiras um encontro, com palestras e temas e pessoas que são muito especiais na minha vida. Então, hoje eu vou ter como convidadas da noite as psicólogas Elizabeth Sanches, Aline Paulino, Kelly Regina Rodrigues e a Silvana Daca, que vocês vão conhecer daqui a pouquinho. Então, a primeira coisa que eu falo é bem-vindos. Bem-vindos a, de alguma forma, a nossa família, que hoje não é só tradicional aqui de São Bernardo, que é onde eu, pelo menos, eu, André e a Celina moramos, mas é do Brasil e do mundo. Então, bem-vindos a essa partilha. Então, hoje o nosso tema vai ter relação ao que a gente celebra esse mês, o Setembro Amarelo, porque toda vida importa. Então, hoje a gente vai falar de um tema delicado, mas que precisa ser falado, que é o suicídio. Então, antes de começar, eu vou convidar todos nós aqui presentes e você que está assistindo a fazermos 1 minuto de silêncio por essas famílias e por aqueles que se foram. Então, devagarzinho, fecha os seus olhos e vamos juntos fazer esse minuto de silêncio em reverência e respeito aos familiares e àqueles que se foram. Então, a gente volta devagarzinho e desse lugar, com muito respeito e com muito amor, nós iniciamos essa partilha de hoje. E a gente precisa falar do Setembro Amarelo, mês de combate ao suicídio. Então, o que é o Setembro Amarelo? Ele é dedicado à prevenção e à conscientização contra o suicídio. Por quê? 12 mil suicídios são registrados em todos os anos no Brasil e mais de 1 milhão no mundo. 96,8% dos casos está relacionado às doenças mentais, entre elas a depressão, a bipolaridade e o abuso de drogas. E é uma realidade que eu trouxe aqui alguns índices para vocês. Então, a gente tem aí 2017, um índice que traz 47% de aumento no número de suicidas. E a nível Brasil, nós temos uma porcentagem muito alta em Piauí. Em relação às causas do suicídio, a gente tem intoxicação e envenenamento, enforcamento, armas de fogo, precipitar-se em um lugar elevado, então se jogar de um prédio, objetos cortantes e penetrantes e outras. E se vocês observarem esse gráfico, a gente tem um maior índice de homens comparado com mulheres. Então, é algo que eu convido todos vocês hoje que estão assistindo, que estão aqui, a realmente falar sobre isso. E a gente tem o Setembro Amarelo, que é reverenciado e que é trazido em vários locais do mundo no mês de setembro todo. Mas o dia oficial de prevenção ao suicídio foi dia 10 de setembro. Então, como é que surgiu esse movimento? Então, a gente vai conhecer a história do Mike M. Então, Mike M foi esse rapaz, ele viveu nos Estados Unidos, era um jovem conhecido pela personalidade carinhosa,
sua habilidade mecânica. Ele tinha um Mustang 68 que ele reformou com as próprias mãos e pintou de amarelo. Em 1994, a família de Mike voltou para casa e o encontrou dentro do seu Mustang, morto por um tiro, com apenas 17 anos. Infelizmente, nem a família, nem os pais perceberam nenhum sinal de que ele pretendia cometer o suicídio, que ele queria morrer. E foi no funeral de Mike que os seus amigos montaram as cestas, cartões e usaram as fitas amarelas. E colocaram essa frase: se precisar, peça ajuda. E essa ação ganhou proporções mundiais e se expandiu pelo país. Então, o que deu origem ao Setembro Amarelo foi esse carro, esse Mustang amarelo, que ele fez a pintura, o concerto com as próprias mãos. E foi depois da morte dele, depois de tudo isso, que diversos jovens começaram a utilizar as fitas amarelas, trazendo o pedido de ajuda. E foi ela que foi escolhida como símbolo desse programa que traz a prevenção do suicídio e a proposta de falar sem julgamento. Então, em 2003, a Organização Mundial de Saúde instituiu 10 de setembro como Dia de Prevenção ao Suicídio e foi o carro de Mike que inspirou. Já no Brasil, a campanha iniciou em 2014, 2015 e foi um projeto que teve parceria do CVV, Centro de Valorização à Vida, Conselho Federal de Medicina e Associação Brasileira de Psiquiatria, trazendo o dia como dia 10 de setembro e o mês de setembro todo para que a gente possa falar sobre isso. E uma das coisas que eu aprendi na minha formação como psicanalista e os animais que trouxeram esse viés foi que o sofrimento é individual. Muitas vezes a gente não percebe, a gente esconde. Então, vamos reverenciar cada um pela sua biografia de vida e entender que todas as pessoas que você conhece hoje, todas, sem exceção, estão enfrentando batalhas que a gente não sabe o que está acontecendo lá dentro. Então, a gentileza é importantíssimo nesse processo. Então, para a gente poder contextualizar, vamos ficar atento às seguintes frases. Quero dormir para sempre. Quero fugir, desaparecer. Não aguento mais essa vida. Você vai ficar melhor sem mim. Ou quero sumir. A vida não faz mais sentido nenhum. Então é interessante que a gente traga que a maioria das pessoas que falam sobre suicídio podem sim chegar ao ato. Que a maioria delas traz sinais corporais ou não verbais, ou até verbais. E que a pessoa em risco de suicídio, ela pode ter várias questões que vão fazer com que ela pense e queira morrer. Então, a gente vai precisar observar e perceber que existe um sofrimento. Então, que não é frescura, não é qualquer coisa, não é drama. É algo que vai precisar ser levado a sério. E nessa questão, ao pensar no suicídio, a pessoa só quer se livrar da dor, do sofrimento emocional, não da vida em si, ela quer tirar aquela dor. E então, vamos observar uma conduta que culturalmente, socialmente a gente tem, que é o positivismo tóxico. Para de frescura, é só uma fase, tenha força de vontade, você só quer chamar atenção, tente pensar positivo, a vida está difícil para todo mundo. Você já tentou não ter esse vazio? Então, são coisas que a gente vai precisar observar quando a gente traz o suicídio como tema. Então, o falar sobre isso é sempre a melhor opção. É o que a gente pega muito na clínica, as pessoas falando e trazendo e pedindo socorro. Então, se você tem algum familiar que está precisando, as dicas que a gente dá é escutar a pessoa atentamente. Tentar falar de forma calma, aberta, sem julgamento.
entender os sentimentos do outro, tentar ter empatia pelo que ele está vivendo, expressar respeito pelas opiniões e os valores da pessoa, mostrar preocupação, cuidado e afeto. Então, a proposta é que a gente possa dar voz a quem precisa, conversar, acolher, porque, sim, viver é melhor. Mas naquele momento, aquela pessoa acha que não, ela acredita que não. Então, falar, ouvir e trazer para ela o acolhimento vai fazer com que ela sinta que viver é melhor. E a gente precisa, sim, falar sobre isso. Então, o Setembro Amarelo traz aí uma campanha fantástica no Brasil do CVV, eu coloquei aqui no slide para vocês. Traz também aqui uma mensagem do Célio, que abriu, e ele conta o seguinte: perdi a esperança e me isolei, mas através do apoio que recebi, notei que parecia não ter graça. Notei que o que parecia não ter graça era justamente o que dá graça à vida. Então, vamos pensar sobre isso. Não desista. As tempestades, os momentos difíceis sempre passam. Não desista de você e nem guarde suas angústias. Peça ajuda. Então, se você está assistindo esse vídeo e tem pensado no que eu trouxe aqui na palestra, pense em algumas coisas que as minhas companheiras vão trazer também, peça ajuda. Nós todas estamos aqui para poder ajudar. E se você está aí presencialmente, a gente vai ter um momento de acolhida depois. Então, todos juntos pela vida. Todos, sem exceção. Então, vamos sim conversar, falar sobre isso. Então, agora eu vou chamar a Kelly para trazer a contextualização. Kelly? Bom, primeiramente, boa noite, bom dia e boa tarde, quem estiver assistindo depois a nossa gravação. Eu sou psicóloga, terapeuta floral, meu nome é Kelly Regina Rodrigues, né? E o que a Camila trouxe, ela apresentou alguns dados referente às porcentagens, como que é, né, do suicídio. Então, assim, o que eu gostaria até de estar complementando, em cima dos dados que ela trouxe, ou seja, a cada 40 segundos, alguém tenta cometer um suicídio. Então, quer dizer, nesse pouco tempo que nós estamos falando aqui, muitas pessoas no mundo, né, tentaram cometer um suicídio. Então, assim, são dados alarmantes, preocupantes, e antes de eu falar mais alguma coisa, eu gostaria de deixar registrado, para que não fique somente no Setembro Amarelo, né, que continue. E o que a Camila apresentou, né? Os atos realmente de suicídio. Mas o que eu quero estar trazendo para vocês? Porque o suicídio, ele não está necessariamente ligado à consciência do ato lesivo. Às vezes, a pessoa não tem consciência que ela está se prejudicando. É o que nós chamamos de suicídio inconsciente. São 3 tópicos que eu gostaria de estar abordando do suicídio inconsciente. O primeiro, a pessoa vai negligenciar cuidados consigo mesmo. De que maneira? Tem acidentes do trabalho que podem ocorrer no trabalho ou no lar. Aí vocês vão falar, nossa, mas acidente foi sem querer. Tá, foi sem querer, mas vamos ficar atentos, né? Então, esse seria o primeiro tópico. Colocar-se em situação de perigo. Quantas pessoas que têm a passarela e ela atravessa por debaixo da passarela? Um alerta aí, novamente. Parar de tomar um medicamento que seria essencial. Às vezes, algum problema de saúde físico, e ela precisa tomar esse medicamento, às vezes, para o resto da vida. E ela para com esse medicamento. Drogas, alcoolismo, também entra nisso. Diabéticos
que adoram comer doces. Ele sabe que não pode. Existem doces próprios, né, para os diabéticos, mas não, ele para com isso. Então, esse seria o primeiro, né, suicídio inconsciente que a gente fala, negligenciar os cuidados. Segundo, reações de aniversário. Seria o quê? Nós chamamos de luto patológico. Houve, né, alguma pessoa que cometeu suicídio, parentes, ou amigo próximo, seja lá quem for, que cometeu suicídio. Alguma pessoa próxima, ela começa a apresentar quadros semelhantes ou idênticos às situações que levaram a pessoa a cometer o suicídio. Então, esses seriam as reações, né? Então, de repente, vocês podem achar, mas isso daí seria, a pessoa, tem suicídio? Aí, porque nós vamos estar verificando também, eu vou até ler que é uma palavrinha meio complicada, suicidabilidade, tá? Então, isso é uma coisa que nós precisamos estar prestando atenção. Já falo o que significa essa enorme palavra. E, por último, um outro item, né, que também é considerado suicídio inconsciente, homicídio precipitado pela vítima. A vítima acaba se tornando o suicida. Então, o que seria isso? Vamos pegar como exemplo filmes de gangue. O que as gangues normalmente fazem? Uma começa a cutucar a outra. Cutucar de que maneira? Para entrar em uma briga, para entrar, seja lá, tiroteio, faca, armas de fogo, armas, né, brancas, né, como são chamadas, né? Então, o que eles conseguem? Eles começam a incitar o outro para que lhe matem. Então, seria o terceiro suicídio inconsciente, que não é tão comentado, né? Mas que também entra, o homicídio precipitado pela vítima. Então, é outra coisa também que nós precisamos tomar cuidado. Então, o que eu estou trazendo para vocês não quer dizer que a pessoa que sofreu um acidente no trabalho, ai meu Deus, ela é um suicida, ela vai se matar. Não é isso. São vários fatores que devem ser analisados, avaliados. Dentro desses fatores, depois as nossas colegas vão estar falando de outros fatores também, né? Então, existem os fatores desses suicídios inconscientes que eu passei para vocês. Negligenciar cuidados consigo mesmo, que a pessoa nem percebe, e ela começa a deixar, né, de tomar atitudes principais, primordiais para o seu dia a dia. A reação de aniversário, porque a pessoa, ela fica, é lógico, qualquer tentativa, não precisa nem ser ter ocorrido o suicídio em si, mas qualquer tentativa vai estar abalando todos ao seu redor. Então, nesse abalo, que aí vem isso daí que eu falei, das reações de aniversário. A pessoa, sem perceber, ela começa a tomar atitudes, luto patológico, né? Parecidas com quem cometeu ou tentou, né, cometer o suicídio. E reforçando o homicídio precipitado. Então, assim, são várias situações, várias coisas que devem ser analisadas, avaliadas. Afinal, como a Camila trouxe, como eu falei também, a cada 40 segundos, alguém tem a tentativa, 40 segundos, tentativa de cometer suicídio. 3 segundos, o ato em si, propriamente dito. E olha, eu estou conversando com vocês há aproximadamente uns 6 minutos. Quantos segundos tem nesses 6 minutos?
quantas pessoas no mundo cometeram suicídio ou ao menos tentaram cometer o suicídio? É alarmante, né? Então, assim, eu trouxe o suicídio inconsciente. Aí as nossas colegas vão estar trazendo mais coisas aí para vocês, ok? Gratidão, Kelly. Super importante esse tema, né? A gente olhar para como inconscientemente a gente pode estar conectado. E agora eu vou convidar a Aline Paulino para trazer a sua percepção e a sua colaboração. Aline, pode abrir seu áudio. Oi, gente, boa noite, tudo bem? Eu sou a Aline Paulino, sou psicóloga e pedagoga. Bom, eu vou falar sobre o suicídio infantil. Bom, tem até pessoas que perguntam, né, suicídio infantil, como assim? Realmente existe. Eu quero trazer, para começar, quero trazer um pouco da primeira infância, né, do 0 aos 3 anos. A criança, ela não percebe muito a morte, tá? Ela vê isso como uma ausência, tá? Então, a criança, quando, sei lá, morre, alguma coisa assim, ela vai só ver isso como uma ausência, uma perda mesmo. Dos 3 aos 5 anos, ela vai entender que essa pessoa foi embora, mas ela vai lidar isso com uma imaginação, né? Tipo, virou estrelinha, algo do tipo. A gente estava até conversando, né? E tá acontecendo muito o suicídio dos 5, mais ou menos dos 5 aos 7, 8 anos de idade. A criança vai entender, digamos, o suicídio com uns 8 anos. Digamos assim, a morte mesmo com 8 anos de idade. Ela vai entender mesmo a morte. E tá ficando muito complicado, principalmente depois que a pandemia entrou. Isso foi uma coisa bem recorrente, principalmente com todas as crianças ficando dentro de casa. Teve vários indícios, principalmente, que eu posso até listar para vocês, que muitos pais trouxeram até no consultório mesmo, perda de apetite, o sono, culpa excessiva da criança, até por falta de não poder sair, de não poder, enfim, não poder fazer as coisas que quer fazer, né? Sair, ver os amigos, ver família, autoestima baixa e o principal, que é a automutilação. Esses indícios diretos são os principais que os pais, familiares, precisam estar de olho na criança. Por que eu falo isso? Principalmente, a Camila até falou no começo, né, daquelas frases que ela listou lá nos slides. A criança, por exemplo, ela, sei lá, vou dar um exemplo que a criança está irritada. Chegou da escola, agora que as escolas abriram, né? A criança veio da escola irritada, ou veio brava, né, alguma coisa. Os pais falam assim, é besteira, brigou com um amiguinho. E aí isso fica recorrente. E aí, quando você vê, vira uma bola de neve. Pais que precisam investigar o que está acontecendo também. E aí fica essa bola de neve. Por isso que os pais precisam ver o que está acontecendo em torno disso tudo. Por isso que eu trouxe esses indícios, que eu quero muito que os pais, eles olham esses comportamentos das crianças, principalmente. Porque é uma coisa que chama atenção, a parte do suicídio. A criança, ela vai pegar objetos que estão em casa. Então, pode ser uma faca. Ainda existem adultos que guardam arma dentro de casa. Tem adultos que guardam arma dentro de casa. Enfim, pode ser uma, como eu falei, a faca, pode ser uma arma, pode ser alguma coisa cortante, uma gilete, pode ser qualquer coisa, ou simplesmente a janela. Quem não tiver
a tela, né? A tela não, a rede, né? Então, pula, simplesmente pula. Se não estiver perto da criança, e muita coisa que os pais fazem, deixa a criança sozinha em casa, né? Muita coisa que acontece que os pais deixam muito, e é um prato cheio para a criança fazer alguma coisa, se não prestar atenção nesses indícios também. E é isso. Agora eu vou passar para a Beth. Gratidão, Aline. Muito importante. Elizabeth? Abre isso. Ótima noite, eu sou psicóloga, neuropsicóloga, e eu vou falar aí um pouco mais sobre os jovens, né, trazendo um contexto aí, pensando nesse momento que nós estamos vivenciando, inclusive com a pandemia, né? Durante a pandemia, eu diria que houve aí um movimento muito complexo para os jovens, para os adultos, e uma das coisas que se caracterizou nessa pandemia foi a questão do medo, né? Do isolamento social, o quanto isso interfere nos jovens, na questão de comportamento, de sentimentos, o que desencadeia, inclusive, essa preocupação, né? Então, eu diria que uma das coisas que aumentou muito, né, que já era significativo em relação às questões comportamentais, as questões de transtornos mentais, como mesmo a Camila citou aí na apresentação dela. Então, uma coisa que me chama muito a atenção é o quanto a depressão e a ansiedade, ela está muito presente, eu diria, numa crescente dos transtornos mentais que acaba desencadeando aí até a questão de tentativa e realmente, às vezes, em algum momento, a questão aí do momento em que a pessoa realmente comete um suicídio. Então, nesse sentido, a gente pode estar muito atento, que acho que é algo importante para trazer, inclusive, é o quanto a gente precisa prestar atenção no comportamento dos nossos jovens, né? Esses comportamentos que podem chamar atenção, às vezes passar desapercebido por algumas famílias, mas o quanto a gente precisa ficar atento como este adolescente, esse jovem tem trazido os seus sentimentos, né? Então, por exemplo, trazendo aí uma estatística, né, sintomas de depressão que aumentaram 28% com 6 meses de pandemia, o quanto isso de alguma forma interfere aí até para um processo aí no movimento aí de suicídio. Um apoio social que muitas vezes é um dos fatores que mais protegem contra a depressão das crianças e adolescentes, muitas vezes muitas famílias elas não enxergam, né? Às vezes passa desapercebido aquele comportamento, aquele sentimento que o próprio jovem acaba trazendo. E nesse sentido é fundamental nós estarmos muito atentos ao como esses jovens estão vivenciando, como é que eles estão relatando numa fala, né, num comportamento, num sentimento que muitas vezes a gente pode evitar enquanto pai, mãe, família, se estiverem atentos em relação aos comportamentos. E nesse aspecto a gente pode inclusive olhar aí, né, numa evolução que vai seguindo aí em vários momentos, né? Então, a adolescência, na verdade, é um momento do encontro, de identificações, e tudo isso sofre uma regressão quando se está em casa ou com a família. Pensando aí na questão da pandemia, o quanto isso tem interferindo, e muitas vezes algumas famílias não enxergam. Então, fica um alerta aí para os pais, o quanto é importante estar atento. Tem alguma coisa chamando atenção? Tem algum comportamento diferente do que era antes? Já justifica um momento para os pais estarem em alerta e tentarem, de alguma forma, estar mais próximo, acolher, ver quais são os sentimentos que esses jovens estão trazendo, o quanto, de alguma forma, eles estão buscando um olhar, um acolhimento, mas também, principalmente, uma escuta,
que é quando, de alguma forma, nessa escuta, o próprio adolescente pode trazer a demanda dele. E nesta demanda, o quanto, de alguma forma, os pais podem, inclusive, ter um passo adiante para que possa se buscar uma intervenção, um tratamento. Claro que isso não é tão simples, mas o convívio em família, o convívio na escola, não precisa ser um pai, uma mãe, mas muitas vezes um colega dentro de sala de aula, um colega que de alguma forma está enxergando isso e possa estar se aproximando desse jovem e de repente dar uma ajuda que possa até prevenir. Então eu diria o quanto é fundamental, independente de pai, de mãe, de amigos, pessoas, qualquer pessoa que esteja ao redor, tendo maiores informações sobre a questão do movimento, né, da diferença de comportamento, de sentimentos, emoções, o quanto se pode realmente rever e evitar para que esse jovem possa dar um passo além do que precisaria, mas que possa ser acolhido e buscar ajuda. Eu diria que seria isso, essa minha contribuição. É um alerta para a comunicação. Ok, gratidão, Beth. E é interessante que na nossa pesquisa, de 5 a 7 anos, as crianças têm a família de baixa renda e os adolescentes de classe média alta. Então, para a gente poder perceber isso e como que varia de acordo com a idade, a faixa etária. Então, vamos passar agora para a Silvana, Sil, com você. Oi, boa noite, obrigada por estar aqui, é sempre uma honra, né? E é um tema extremamente delicado, e eu achei que seria muito interessante trazer a questão da coletividade. Sil, espera só um pouquinho, tá tendo uma falha no teu áudio. Peraí. Tudo bem? Sim. Então eu sou Silvana Daca, eu sou psicóloga, minha especialização é psicossomática e cinesiologia psicológica. Eu trabalho atualmente com terapia floral, sou facilitadora do jogo terapêutico Mahalila e sou facilitadora também de grupos de autoconhecimento e desenvolvimento pessoal. É uma honra estar aqui, muito obrigada. E eu pensei em falar sobre coletividade. Por que coletividade? Porque não são casos específicos, né? Nós estamos tendo um contexto social, um contexto coletivo, com índices alarmantes de suicídio. Então, não se trata mais só de ver aquilo que nós temos que ver, que é a condição realmente individual, a constituição da pessoa e do ambiente direto dela, mas também o que está acontecendo com a nossa sociedade. Que momento é esse em que a vida se tornou desinteressante e a morte uma opção melhor do que viver? A gente não é a primeira vez que isso acontece, nós temos vários momentos que podem exemplificar isso. Por exemplo, um momento de certas mortes de celebridades que acabaram inspirando mortes coletivas. As pessoas acharam aquilo glamuroso e se inspiraram nisso para tirar a própria vida. Nós temos um exemplo muito interessante, infelizmente, em 1774, Goethe escreveu um livro chamado Os Sofrimentos do Jovem Werther, e ele descreve a morte de uma forma tão genial e encantadora que ela se tornou sedutora, foi uma promessa de vida tão maravilhosa, e que nós tivemos naquela época o maior fenômeno de suicídio em massa da humanidade. Então, o que está acontecendo hoje em dia? Nós estamos tendo também um fenômeno de suicídio mais coletivo, né? E por que isso? Naquela época foi a inspiração romântica do personagem, em outras épocas
foram celebridades. E o que está acontecendo hoje? O que nós temos hoje é basicamente uma desimportância, uma desesperança, uma pequenez, né? E acaba criando É como se a vida estivesse agonizando, porque não tem vida, não tem uma perspectiva, são só exigências e não tem um lugar para a individualidade, as pessoas ficaram sem lugar, né? Nós temos uma grande massa de bolo onde o que vale é a cereja, só que não dá para todo mundo ser cereja, né? Então a pessoa vai experimentando fracassos, impotências, inferioridade, desencantos. Esse desencanto é muito perigoso, porque até tem espaço para expressões pessoais, mas elas são insignificantes, né? Tem uma avalanche midiática muito destrutiva e as pessoas não estão vendo mais luz no fim do mundo, porque elas estão ficando cansadas. Elas lutam, lutam, lutam e ou elas não conseguem chegar a algum lugar. Seja porque nem todo mundo nasceu para ser cereja, são pouquíssimas pessoas, na verdade, seja porque se trabalha e não se ganha, se tem questões econômicas, sociais, culturais, enfim, a gama de fatores é muito grande. E nesse cansaço, assim, tudo se torna assim, não se tem mais confiança de que vai se poder alcançar uma felicidade. A vida deixou de ser sagrada para se tornar um fardo. Isso é muito complicado. Tem mais uma coisa. De um lado, a gente tem também uma desconexão com valores espirituais que sagram e consagram a ligação do homem com o divino, seja lá qual for a concepção de divino, né? O divino é aquilo que transcende, é aquilo que é maior do que nós, é a nossa alma, é o nosso desejo, é o nosso sentido para a vida, né? Por outro lado, a gente tem sim uma emergência de novos valores, de olhares voltados para o resgate de uma espiritualidade que divulga a abrangência de um amor incondicional. Fala-se muito disso, mas a prática disso está muito longe ainda, né? É um sucesso muito limitado, e isso acaba se tornando mais uma miragem do que uma realidade. Então, o que se vive, na verdade, é uma falta de sentido para a vida que se tornou uma vida sem sentido. E nessa vida sem sentido, as pessoas acabam buscando na morte um descanso. Elas vislumbram o fim do seu sofrimento e a esperança de encontrar a paz. Então, as colegas já falaram das crianças, dos adolescentes, e os idosos estão experimentando isso. Os idosos que nem são mais tão idosos, na verdade, ainda tem, mais do que nunca, nós temos perspectivas, cursos, atividades, nós temos planos, e nada disso tem sido suficiente, porque os idosos estão sendo cada vez mais colocados à margem, ridicularizados, sua sabedoria é ridicularizada, fica uma vida realmente sem sentido. E o mais importante, assim, nós somos permeáveis, nós temos um inconsciente que não é só pessoal. Então, mesmo sem saber, nós vivemos essa coletividade no nosso inconsciente, nós temos uma vida inconsciente comunitária. Então, toda essa desesperança vai tomando conta cada vez mais das pessoas. E nesse primeiro bloco aqui, eu vou falar isso, sobre coletividade e suicídio. Depois disso, tudo bem, Silvana, e daí? Tem o próximo passo, mas isso eu deixo para o final. Aguardem. Fiquem aí. Gratidão, Sil. É interessante a gente falar. Então, só recapitulando. Suicídio, 5 a 7 anos. Suicídio, 14 aos 25 anos. Suicídio acima de 65. Então, a gente precisa falar sobre isso e estar atento aos sinais que a Aline trouxe, que a Elizabeth trouxe, que a Silvana trouxe. Atento aos sinais de comportamento, a fala, o isolamento. Então, agora eu vou chamar para o segundo bloco a Kelly para trazer a contribuição dela. Com você, Kelly. Abriu. Em cima desses sinais, né? A Aline e a Silvana trouxeram vários sinais. Vamos dizer assim, um jeito de facilitar como identificar esses sinais.
4 Ds. Né? Então, o que seriam esses 4 Ds? Que elas já citaram e fazendo um apanhado. A Beth falou muito que, além, né, os problemas patológicos, tudo falou da ansiedade e depressão, né, que é um índice bem grande que pode levar ao suicídio, né, quem sofre de ansiedade e depressão. Depressão, o primeiro D, né? Então, quer dizer, é aquela pessoa que ela não vê mais graça em nada, né? Ela não tem, muitas vezes não tem nem vontade de sair do quarto, de tomar um banho, né? Então, o primeiro D, depressão. O segundo D, desesperança. Silvana falou muito da desesperança, né? Ela não vê mais esperança em nada, ela acha que, não tem mais o que esperar da vida. Então, segundo D, desesperança. Terceiro D, o desamparo. Aí vem no acolhimento que nós estamos falando desde o início. Então, a pessoa que ela se sente desamparada, ela não vê o acolhimento em nada, ela vê muitas vezes julgamento. Né? Então, ocorre muito isso que até, né, nos slides a Camila trouxe, isso é frescura, tenha fé, tudo bem, vamos tá levantando, né, a autoestima, essa pessoa, mas toma cuidado com isso, faça o acolhimento também, para que ela não tenha esse desamparo. Terceiro D. E por último, o desespero. Ela não vê saída. Ela não vê saída, ela vê assim, que é uma situação definitiva que está acontecendo na vida dela e que ela não vai ter mais saída nenhuma. Então, qual seria a saída? Bom, vou acabar com a minha vida, porque aí eu acabo com esse problema, né, que ela acha que não vai ter saída. Então, ela não enxerga mais saída para isso. Então, repetindo, depressão, desesperança, desamparo e desespero. Tá? E eu gostaria de estar fazendo um pequeno adendo aí, porque existe um consenso. Pessoas que tentam suicídio, tá? E muitas vezes são internadas, tudo. Olha, os primeiros dias e os primeiros meses são os mais críticos, porque às vezes pensa que bom, ela tentou suicídio, ela já vai entrar em tratamento, não tem mais problema. Cuidado. Pessoas que tentaram suicídio, os primeiros dias e os primeiros meses, o risco de tentar um suicídio novamente é muito alto. E isso não é só nos primeiros dias e primeiros meses. Então, é de 6 a 12 meses, 1 ano. Então, isso é um alerta para quem tem contato com pessoas que, né, liga a antena aí, né, vê como é que tá. Então, isso daí é consenso, tá? Então, os primeiros dias são os mais críticos. E no período de 6 a 12 meses é muito importante esse acompanhamento. Depois disso, como a pessoa ela já, né, tentou isso, então tem um aumento e uma diminuição. Então, existe a possibilidade dela tentar novamente. Então, assim, é outra coisa para ficarem atentos. Nós ficarmos atentos, tá? Então, eu queria também estar trazendo isso para vocês. Então, se tiverem contato com pessoas, presta muita atenção, orienta a família, né? Quem, né, da área da saúde e tudo, orienta a família para ficar muito atento nesses primeiros dias e nesses 12 meses, porque é muito alto o risco de uma nova tentativa. Ok, gratidão, Kelly. Gratidão, muito bom. Vamos passar para a Aline agora. Aline, por favor, suas considerações. Bom, a Kelly falou primordial, né? Orientação e passar para frente. Isso vale para as crianças também. Eu gosto muito de falar que a criança é uma esponjinha e também é um reloginho, mas um reloginho de rotina, porque quando ela sai
dessa rotina, sai alguma coisa fora do normal, é aí que o adulto tem que prestar atenção. Então, acho que o alerta que eu dou, né, a orientação que eu dou, é realmente prestar atenção até naqueles sinais que eu até comentei, né, na irritabilidade, o sono, o apetite, enfim, né, a baixa autoestima, tudo isso, prestar atenção em tudo dela para... muita coisa que a criança faz também é olhar desenho, como ela está se expressando, lembrar que a criança, ela simplesmente... Às vezes tem criança que não vai sentar no sofá e vai falar, ó, pai, mãe, tio, vó, então, eu estou sentindo isso, isso, isso. A criança vai expressar na parte corporal, né? Às vezes, gritando, xingando, sei lá, de alguma outra forma. A criança se expressa de uma outra maneira, né? Ela é muito mais... Ela usa totalmente o corpo para se mostrar. E é muito importante avisar os familiares, se os familiares perceberem, escolas, principalmente, é muito importante e é uma coisa muito séria. Principalmente os pequenininhos aí, a gente tem que ficar sempre de olho e sempre atento. É muito importante. Ok, gratidão, Aline. Muito bom. Vou chamar a Elizabeth agora. Abre seu áudio. Não. Ai, Abriu. bom, dando continuidade um pouco que a Aline falou, que ela falou de criança, então, pensando no adolescente, né? No adolescente, numa crescente, eu diria que ele vem caminhando. A Aline trouxe a infância, mas na adolescência vem outras questões que vão mudando conforme as fases. Então, o adolescente, ele na forma de se expressar, ele também se expressa corporalmente, né, facialmente, na interação ou na não interação com os colegas, com a família, é algo muito mais discreto. O adolescente, discreto que eu digo é às vezes de não se expor, de não se posicionar, porque a gente já tem um olhar para o adolescente, aquele adolescente que já se recolhe, né? Muitas vezes no seu quarto, em outras situações, mas o quanto que de alguma forma a gente pode ter um olhar no sentido do silêncio que ele transmite, né? Do isolamento que ele busca, na falta de energia de poder fazer algo que ele já fazia habitualmente, que de repente perde o encantamento, perde a disposição. Então, isso fica um alerta aí nesse silêncio, nessa ansiedade, nessa depressão que ela se manifesta, né? Que começa discretamente, mas que vem numa crescente. E o quanto é importante nós estarmos atentos nos movimentos e na falta de se expressar, né? Então, nesse sentido, o que eu gostaria de acrescentar aí também seria trazendo um olhar, né, do que realmente transmite aí na depressão. Então, se a gente olhar a depressão, né, como sendo um excesso de passado frustrante em nossa mente, que é o que acontece muito, seja para o adolescente, para o adulto, na ansiedade é um excesso de futuro incerto em nossa mente. Portanto, o que é importante e valorizar é se propor, né, o jovem e o adulto, a criança, se propor a viver somente o presente a cada dia. Certamente estaremos mais libertos e curados dessas enfermidades. Ou seja, tirar as experiências do passado, planejar o seu futuro, mas ao mesmo tempo viver realmente o momento presente, que é onde o adolescente pode, de alguma forma, sair desse contexto que é a depressão, que é o isolamento, que é a ansiedade, que é a agitação, a irritabilidade. Então, fica um alerta aí para todos nós, seja a escola, eu diria assim, na minha atuação enquanto profissional, eu acompanho muitos meus pacientes, seja adolescente ou criança, no contexto escolar, e a escola enxerga, sim, ela também é uma das que vai e traz esse contexto para a família,
né? Traz esse contexto para o profissional que está trabalhando com o adolescente e relata. Então, eu diria que a pandemia é algo que prejudicou muito, porque não tendo o ambiente escolar, só ficou a família, né, dentro de casa, né? Os pais trabalhando home office, os alunos atendendo aí aula online, então ficou muito fechado nesse contexto. Hoje em dia, já com a flexibilização, as escolas já estão mais no presencial, numa crescente, né, para aumentar o índice de frequência aí dos alunos. E é onde eu vejo o quanto a interação, a comunicação e a escola, ela contribui muito para que isso se exponha mais no sentido de enxergar esse jovem, desta criança que precisa aí ter um olhar e aí um contexto maior, né? Seja o terapeuta, seja a escola, mas seja a família. São 3 ambientes olhando e podendo ter uma ação mais efetiva para contribuir no evitar do suicídio, mas pelo menos começar a tratar os sintomas que ele está vivenciando, é isso. Ok, gratidão, Beth. Vamos chamar agora a Silvana. Sil, abre o áudio. Aí. Abriu. Esse um cenário assim, terrorista, assim, né? O que eu gostaria de dizer é a coisa mais palpável que eu tive, que foi a minha própria experiência, que eu vou chamar de esperança. Por que esperança? Porque não é verdade que não tem alternativa. Não é verdade que não tem saída. Não é verdade que não tem luz no fim do túnel, né? Não é verdade que existe esse limite. E isso é uma experiência, eu falo isso com muita convicção, porque sempre tem uma saída, sempre tem uma solução. E eu vou contar essa história para vocês. Meia-noite, fim de semana, não tinha hora para a crise dos pacientes. Principalmente quando chegava sexta-feira, nossa, era assim, certo. 00:30 estava lá, a mensagem, não sei o quê, sábado, domingo, dava desespero, crises horríveis, eles submergiam naquelas crises sufocantes de ansiedade, de pânico, de desespero. E eu sempre morri de medo que eles fizessem qualquer coisa naquele momento, né? Eu tive a boa sorte, uma grande proteção divina de não passar pelo drama de perder uma pessoa que estivesse num processo psicoterápico. Porque quando ela inclui o fim de tudo como uma opção, como uma escolha, é porque ela perdeu ou está prestes a perder a esperança. E no começo ela grita por socorro de alguma maneira, discreta ou não, sutil ou escandalosa, e não tendo uma resposta envolvente e satisfatória, ela vai se dessensibilizando, e aí o suicídio realmente ganha uma força e uma intimidade preocupante. Então, eu não brincava com isso, eu saía correndo atrás de família, eu ficava em cima, eu nunca brinquei com isso, né? Mas eu acabei desenvolvendo um roteiro que, do jeito que eu vou falar, parece simples, mas não era. Era bem complexo. Mas o meu objetivo era resgatar a motivação para continuar a viver e a lutar. Então, primeiro eu conversava sobre as expectativas do que seria a morte para a pessoa, crenças, religiosidade, o que eles achavam que eles iam encontrar, né? Depois eu tinha o trabalho de desmistificar, porque, sejamos realistas, tudo que a gente sabe sobre o pós-vida são suposições. Pode acabar, mas e se não acabar? Pode ter inferno, paraíso, mas e se não tiver, e se a gente for para o inferno? Se tudo continua, vai para o outro lado, nós vamos de que jeito? Do jeito que nós somos. Se nós vamos do jeito que nós somos, nós vamos levar tudo isso junto. Então, se é para sofrer, então vamos ficar por aqui mesmo. Sendo que essa zona de conforto eu só usava para esses casos, porque para outro tipo de sofrimento, não. Mas nesse caso, vamos ficar por aqui mesmo, vamos lutar, vamos lá, continue a nadar.
dissolvida a fantasia de uma morte libertadora, a gente passava a vida limpo. Com certeza encontrávamos talentos, desejos, sonhos, a certeza de um outro olhar para essas dores, para o passado, para o presente e para o futuro. Não precisa ser glamuroso, não precisa ser celebridade, não precisa ter celular de 15 mil reais. Precisa ter você, precisa ter afeto, precisa ter atenção a cada instante do dia, precisa ter o que você gosta, e por incrível que pareça, a pessoa nem sabia mais o que ela gostava, o que ela apreciava, quem ela amava, aquilo ficava uma coisa indiferenciada. Precisa ter, ser, organização, mexer o corpo é fundamental, sacudir a mente, respirar, estudar, andar, arejar, orar, cada um do seu jeito, trocar ideias com pessoas, jamais se isolar, se possível viajar, cuidar de plantas, de bicho, de gente, cuidar. Por que cuidar? Porque aí eu sou importante. Eu faço diferença no mundo, eu não posso. A responsabilidade é um dos maiores fatores de enfrentamento e superação de depressão e de qualquer drama. Aprender, lembrar o que te faz sorrir. Se der, muda o que está fora, se não der, muda o jeito de ver o que está fora. Se der, muda o mundo, se não der, muda o jeito de ver o mundo. É simples? Não. Processo doloroso, sinuoso, vai e vem, mas é o que a gente tem, é o que a gente pode. E aí, lembrando a Dolly, né, do Nemo, do filme Nemo, continue a nadar, passo a passo, um dia de cada vez. O que a gente plantava? Esperança e fé. Fé em quê? Em quem a pessoa era na sua essência, resgatando o quê? O valor de quem a pessoa era. A força para suportar dias difíceis, o amor escondido atrás das feridas. E dessa forma a gente podia seguir um caminho de curar e iluminar a vida. É o que eu tinha a dizer. Muito obrigada. Ok, gratidão, Sil. E para concluir essa nossa partilha de hoje, é importante que, se você está assistindo esse vídeo e está se sentindo assim, que você busque ajuda. Amigos, familiares, terapeutas integrativos, psicólogos, psicanalistas. Por que não procurar um psiquiatra, tomar algum remédio? Vamos lembrar dos 4 Ds que a Kelly falou. E sempre, se você é um familiar, se você é um amigo, se você está ouvindo isso, também buscar apoio. A rede de apoio está aí. Vamos falar sobre isso, vamos poder trazer sem julgamento. E vamos acolher a coletividade que a Silvana falou, que é aquele que perdeu a esperança, o amigo dele, os pais daquele que cometeu suicídio, os filhos, os irmãos. Vamos trabalhar o todo. E assim a gente percebe que a fala, que o diálogo que a Beth, que a Aline falaram, que olhar a nossa ambiência é algo fundamental para a gente prevenir. E que a esperança está aí no que a Sil terminou de falar agora, no melhor que você é, naquilo que você tem dentro e que de alguma forma você esqueceu. Então, nós que estamos aí na rede de apoio, na rede das análises, na psicoterapia, que a gente possa ser um instrumento para esse momento de reconexão, de desenvolvimento pessoal. Então, se você assistiu esse vídeo e sentir, pode compartilhar. Se você quiser conversar com a gente, todos os nossos contatos vão estar listados na descrição do vídeo. Se você está aqui ao vivo, a gente vai ter um momento de acolhimento só nosso. E o convite é falar, sem julgar, mas acolher, sem positivismo tóxico, mas entendendo. E perceber que a sua dor é só sua, assim como as suas vitórias, assim como as suas qualidades e os seus dons. Então, que possamos ser as nossas melhores versões. Então, queria agradecer a equipe querida que está aqui com a gente, a Kelly, a Aline, a Elizabeth, a Silvana, a Maria Celina e a Andrea, que estão aqui nos bastidores também. E se você que está aí assistindo sentir, pode deixar o seu comentário no vídeo.
Então, um grande abraço para todos e até a nossa próxima partilha, se Deus quiser. Tchau!